A engenharia mecânica é algo reconfortante, sabe? A gente aperta um botão, a engrenagem gira, o motor liga. Aham, é tudo muito visual, né? Causa e efeito. Exato, causa e efeito. É um sistema binário, super previsível. Mas quando o nosso olhar se volta para a máquina do Estado, Aí a coisa muda de figura. nossa, muda completamente. Essa precisão matemática simplesmente colapsa. As engrenagens parecem ter, tipo, vontade própria. O painel de controle muda de lugar no escuro. E o manual de instruções é um labirinto, né? Um labirinto de milhares de páginas repletas de entrelinhas. Então, hoje, o objetivo deste nosso mergulho profundo é decodificar esse sistema operacional do Estado. E nós temos uma base excelente para isso hoje. Com certeza. Vamos usar o material incrivelmente robusto estruturado pelo professor Herbert Almeida. A ideia, para quem está ouvindo, é descobrir como a máquina pública funciona por dentro. Isso. E entender por que a entidade mais poderosa de uma sociedade é, ao mesmo tempo, a mais refém de suas próprias regras. Perfeito. E olha, isso não é apenas uma teoria abstrata, tá? É a arquitetura que define absolutamente tudo, desde aquele buraco não tapado na sua rua até a lisura de um concurso público gigantesco. É, e o que eu acho que é a grande sacada do material analisado hoje é justamente ir além daquela superfície das leis espalhadas. Aham. O que a gente vê se desenhar aqui é uma arquitetura quase impossível de equilíbrio. Tipo, o sistema tenta balancear um poder supremo que o Estado obrigatoriamente precisa ter para organizar a nossa sociedade, com a ideia de que esse poder, na verdade, é indisponível. Indisponível, claro. Sim, ou seja, quem senta na cadeira para exercer o poder não é e nunca será o dono dele. Certo. Vamos destrinchar isso. Para visualizar como isso opera no dia a dia, eu gosto de pensar no Estado como uma espécie de super-herói corporativo. Super-herói corporativo, gostei da analogia. É, porque, pensa bem, ele possui superpoderes impressionantes que nenhum cidadão civil jamais sonharia em ter. O material chama isso de prerrogativas. Exatamente, as prerrogativas estatais. Por exemplo, a capacidade de bater na porta de uma família e desapropriar a casa dela simplesmente porque o bairro inteiro precisa de um hospital. Aham. Ou, tipo, a capacidade de um prefeito alterar um contrato de fornecimento de merenda escolar de forma totalmente unilateral. O que seria impensável no setor privado, né? Impensável. Ninguém no mundo privado pode simplesmente rasgar um contrato assinado porque mudou de ideia ou porque a necessidade mudou. Mas o Estado tem essa força. Negativas, a gente viveria sob uma tirania absoluta. Como foi o padrão em grande parte da história humana, né? Exato, onde o governante era a própria lei. Por isso, ao lado dessas prerrogativas, instalam-se as chamadas sujeições. Que seriam a criptonita do nosso super-herói corporativo. Exatamente isso. Elas são as correntes que prendem esse gigante. O Estado tem o superpoder de desapropriar. Claro, mas ele é, tipo, totalmente proibido de vender um prédio público que não usa mais, sem passar por um escrutínio gigantesco. Uma burocracia imesa. Sim, ele tem o poder de alterar contratos, mas não pode simplesmente escolher contratar o encanador da esquina sem abrir uma licitação pública super complexa e demorada. É uma dinâmica vertical, né? Porque no direito privado, entre duas empresas, a regra é a horizontalidade. Elas sentam à mesa em igualdade, negociam o que bem entenderem. Aham. No direito público, o Estado está sempre acima do indivíduo, porque a premissa é a supremacia do interesse público. Mas o paradoxo mora justamente no fato de que o prefeito ou o governador não são os donos daquele poder. O verdadeiro proprietário é o povo. E olha, o que é fascinante aqui é que isso nos leva a uma esquizofrenia institucional que o texto ilustra de uma forma brilhante. Eu adoro essa parte do texto. É sensacional. Pensa na mecânica de uma empresa estatal, que explora atividade econômica, tipo um grande banco público. Esse banco vive uma vida dupla fascinante. É quase uma dupla personalidade jurídica. Totalmente. Imagina a insanidade que é a rotina de um gerente ali dentro. Às 10 da manhã, ele está usando o regime de direito privado. Ele senta com o cliente, age em pé de igualdade no mercado, aprova um empréstimo multimilionário. Competindo livremente com os bancos privados. Isso. Ele respira a flexibilidade do mercado livre.
Mas, às 10h05 da manhã, se ele percebe que precisa contratar um novo assistente administrativo para a equipe dele, A criptonita atinge ele em cheio. em cheio, ele é instantaneamente paralisado por uma montanha de obrigações de direito público. Ele não pode simplesmente ligar para um bom profissional que ele conhece e contratar. Ele precisa estruturar um concurso público, que pode levar meses, às vezes anos. Exato. É como ter dois cérebros com sistemas operacionais completamente diferentes operando ali na mesma mesa ao mesmo tempo. Nossa, é muito doido pensar nisso. E, bom, como o administrador opera com dinheiro e poder que não são dele, a sociedade precisa de um código de conduta explícito para evitar que esse sistema se corrompa, certo? Com certeza, sem isso a máquina quebra. Aí o texto mergulha nos princípios constitucionais, o famoso mnemônico LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o que mais me chama a atenção aqui é a engrenagem da legalidade estrita. Que é bem diferente da legalidade que a gente conhece no dia a dia. Muito diferente. Porque, na vida civil, a regra é a autonomia da vontade. Se a lei não proíbe, o cidadão está liberado para fazer. Ponto. Aham. O Estado opera de ponta cabeça. Ele só faz o que a lei manda ou autoriza. E o efeito prático dessa trava é justamente impedir que o governante, sei lá, acorde um dia com uma ideia aparentemente genial e resolva inventar obrigações para a população. Tipo um imposto novo da noite para o dia. Se a lei é omissa sobre um assunto, o administrador público não tem liberdade nenhuma para inovar. Ele fica de mãos atadas até que o legislativo crie uma norma. E isso se entrelaça perfeitamente com a impessoalidade. Que é outro princípio fundamental. Sim, e o pulo do gato desse princípio é que a pessoa física do governante precisa desaparecer. Quando se constrói uma ponte, a obra não tem o CPF do prefeito. Ela tem o CNPJ do Estado. Exato. É a proibição absoluta de usar o dinheiro público para colocar o próprio nome ou a própria logomarca numa frota de ambulâncias, por exemplo. O material menciona um conceito muito curioso dentro da impessoalidade, que é a figura do agente de fato. Ah, sim, esse conceito é super importante. A ideia de que, se alguém assumiu um cargo público de forma irregular, digamos, um diploma falso que não foi detectado pelo sistema na época, todos os alvarás e licenças que essa pessoa assinou continuam válidos. A lógica é proteger o cidadão, né? Isso, o cidadão de boa-fé, que não tem como saber da fraude interna do Estado. Mas, olha, então, o que tudo isso significa? Lendo sobre essa legalidade estrita, eu fiquei com a impressão de que o Estado atua com uma coleira curta demais. Como assim? Se ele só faz o que a lei manda explicitamente, como é possível que um ato administrativo cumpra a letra da lei à risca, passe por todos os requisitos técnicos e ainda assim seja anulado pelo judiciário? Parece, sei lá, um bug na programação desse sistema. E seria uma falha gigantesca se a gente não tivesse a rede de segurança de outro princípio autônomo, a moralidade. Ah, a moralidade entra para tapar esse buraco. Se conectamos isso com a visão geral, a letra da lei é fria. Ela é muito limitada. Os legisladores não conseguem prever toda a criatividade humana para desvirtuar o sistema. O brasileiro é muito criativo, especialmente para burlar regras. Pois é. Então, o Estado estabelece que não basta o ato ser legal, ele tem que ser honesto, tem que ser ético. O exemplo clássico que o material disseca é o combate ao nepotismo. Nossa, o nepotismo é o melhor exemplo. Por muito tempo, os governantes nomeavam esposas, irmãos, cunhados para cargos de confiança. E qual era a justificativa deles? Não tem nenhuma lei proibindo. A velha desculpa, né? Usando a lógica do cidadão comum, o que não é proibido é permitido. Mas aplicando isso dentro da máquina pública... Precisamente. Até que o Supremo Tribunal Federal editou a famosa Súmula Vinculante 13. Que mudou tudo. Sim, barrando o nepotismo sem precisar que o Congresso aprovasse uma lei listando cada grau de parentesco proibido. O STF simplesmente olhou para a Constituição e disse: a ofensa direta à moralidade e à impessoalidade já é motivo suficiente para derrubar a contratação. Nem precisou de lei nova. Nenhuma. E o tribunal ainda foi além, mirando nas fraudes disfarçadas. Sabe o nepotismo cruzado? Aquele esquema de troca de favores. Isso. Quando um prefeito emprega o filho do vereador, e aí o vereador vai lá e emprega a esposa do prefeito.
A troca de favores fere a essência da máquina pública, mesmo que no papel, ali na burocracia, pareçam contratações totalmente independentes. O material faz uma ressalva importante sobre isso, sobre cargos de natureza puramente política, né? Tipo ministros ou secretários de Estado. Ah, sim, a exceção à regra. Para esses casos de altíssimo escalão, a guilhotina do nepotismo não cai automaticamente. A justiça avalia caso a caso. Se o familiar nomeado tiver um currículo excepcional e total capacidade técnica para aquela pasta, a nomeação pode ser mantida. O que derruba o ato nesses casos é a fraude escancarada ou a falta de qualificação, o famoso cabide de empregos. Exatamente. O que nos mostra que a aplicação cega e literal de qualquer regra pode gerar absurdos. Se a máquina do Estado fosse operada apenas com regras explícitas, as distorções seriam revoltantes. E é aí que entram as regras não escritas. É aqui que a coisa fica realmente interessante para quem nos ouve. Entram em cena as forças invisíveis que governam o Estado, que são os princípios implícitos. Eles não estão lá, escritos com todas as letras em um artigo específico, mas funcionam como a gravidade, mantém todo o sistema em órbita. O material foca bastante na razoabilidade e na proporcionalidade, que servem justamente para limitar o poder de escolha de quem governa. Pensa numa analogia aqui, imagina que um construtor entregue um prédio público de 10 andares perfeitamente seguro. Tá. Mas ele esquece de pintar uma parede lá nos fundos do térreo. O contrato prevê punições severas para falhas na entrega. Aí a autoridade pública vai lá e decide que a punição adequada é demolir o prédio inteiro. Nossa! Mas olha, tecnicamente, a demolição estava prevista no cardápio de sanções gerais do contrato. Portanto, no papel, seria um ato estritamente legal. Legal, mas de uma insanidade completa. O dano da punição é infinitamente maior do que o dano do erro original. O texto também dá o exemplo de aplicar 90 dias de suspensão a um servidor, que é a pena máxima, por um simples atraso de 10 minutos, que não causou prejuízo nenhum. É o mesmo princípio. Para impedir que o Estado atue como um trator desgovernado, a proporcionalidade exige um teste de 3 etapas. Quais são? Primeiro, a adequação. Demolir o prédio resolve o problema da parede sem tinta? Não. Segundo, a necessidade. Existe um meio menos destrutivo? Claro, reter o pagamento até que ele pinte a parede. Muito mais lógico. Sim. E terceiro, a proporcionalidade em sentido estrito. Os benefícios da punição superam os prejuízos? Evidentemente que não. Então, o ato é derrubado pelo juiz não por ser ilegal no papel, mas por ser completamente irracional. É, literalmente, uma engenharia de contenção de danos. Mas dentro desses princípios implícitos, a gente esbarra no paradoxo da continuidade. O princípio da continuidade do serviço público dita que serviços essenciais não podem parar de jeito nenhum, porque a sociedade depende deles para sobreviver, certo? Certo, o serviço não pode parar. Mas aí surge uma contradição que parece ferir a lógica básica. Se o fornecimento de energia elétrica é vital e é regido por essa continuidade, como é que o Estado ou a concessionária tem o direito de ir até a casa de um cidadão e cortar a luz dele por falta de pagamento? O corte não seria a violação máxima desse princípio? Essa é uma dúvida muito comum. E a resposta revela muito sobre como o Estado enxerga o conceito de coletividade versus indivíduo. Como assim? Se a administração for proibida de suspender o serviço de quem não paga a conta, cria-se um incentivo perverso. Mais pessoas deixam de pagar a conta, o caixa do sistema seca rapidamente e a concessionária perde a capacidade de comprar equipamentos e manter a rede funcionando. Ah, e aí o sistema entra em colapso. Exato. Em pouco tempo, a cidade inteira fica no escuro. Então, o corte de luz de quem não paga, por mais duro que seja na vida daquela pessoa, é o mecanismo que garante que o serviço continue existindo para todo o resto da sociedade. É a supremacia do interesse público sacrificando a conveniência de um para salvar o todo. Uau! E essa lógica implacável da continuidade invade até os direitos fundamentais, né? O material detalha bem o dilema do direito de greve no serviço público. Esse tema é super sensível. Muito. Um servidor civil comum do Estado tem o direito de fazer greve, arcando, claro, com o desconto dos dias parados. Mas quando o olhar se volta para militares ou policiais civis, a porta simplesmente se fecha. Eles são terminantemente proibidos de cruzar os braços. A justificativa do Supremo para isso é que a segurança pública é a camada mais fina que separa a civilização da barbárie.
Pesado isso. É forte, né? A continuidade dessa atividade específica é tão elementar que ela atropela e aniquila o direito individual e constitucional de greve desses agentes. O que acaba construindo um cenário de tensão constante. Quer dizer, nós temos prerrogativas lutando contra sujeições, legalidade fria contra moralidade abstrata, proporcionalidade segurando o poder de punir. É uma máquina pesada e muito propensa a falhas. Sem dúvida. Diariamente, prefeitos assinam atos nulos, licitações contêm vícios ocultos, punições exageradas são aplicadas. Mas se todo e qualquer bug desse sistema tivesse que ser corrigido por um juiz, o Poder Judiciário entraria em colapso crônico em questão de semanas. E é para evitar esse apagão judicial que o texto apresenta o botão de desfazer do Estado, que é o princípio da autotutela. A famosa súmula 473 do STF. Ela mesma. Na prática, o Estado tem o poder de revisar os seus próprios passos, funcionando como um mecanismo de autocura. Mas o professor faz questão de traçar uma linha bem grossa entre duas palavras que a gente usa como sinônimos na vida civil: anular e revogar. E qual é a grande diferença na prática? A diferença entre as duas é o próprio núcleo de como o poder se divide no Estado. A anulação ocorre quando há um vício, um defeito na lei. Se uma licitação foi fraudada, o ato é ilegal. Nasceu torto. Isso. A administração tem o dever imperativo de anular aquilo, apagando os efeitos desde o momento em que o erro nasceu. Por outro lado, a revogação entra em cena quando o ato é 100% perfeito e legal, mas o cenário mudou. Dá um exemplo para clarear. Digamos que a prefeitura autorizou o uso de uma praça para um evento privado, tudo válido e certinho. Mas, uma semana depois, ocorre um desastre natural. E a praça precisa ser usada como hospital de campanha. Ah, entendi. A autorização do evento é revogada simplesmente por se tornar inoportuna. E aqui tem um ponto vital daquela arquitetura de freios e contrapesos. Qual? O judiciário pode anular o ato de um prefeito se for ilegal, mas um juiz jamais pode revogar um ato válido da prefeitura, porque isso seria o juiz governando a cidade. Seria invadir a liberdade de escolha do executivo. Mas, olha só, deixa eu tensionar essa lógica da autotutela com você e com quem nos ouve. Manda. Se anular um ato ilegal é um dever do Estado, imagina o seguinte cenário. Hoje, uma auditoria descobre que uma nomeação para um cargo público foi feita com um erro grosseiro de procedimento lá atrás. O ato é totalmente ilegal. Tá, e aí? Só que essa nomeação aconteceu há 10 anos. Durante uma década, esse servidor trabalhou, entregou resultados, construiu a vida dele em torno daquele salário e não teve nenhuma participação ou conhecimento do erro. Foi pura desorganização da burocracia do Estado. Exato. Se o Estado agir friamente e anular o ato agora, demitindo a pessoa, ele não estaria destruindo uma vida baseada numa falha que ele mesmo cometeu. Mas, ao mesmo tempo, se ele mantiver o servidor, não estaria endossando e recompensando uma ilegalidade flagrante. Isso levanta uma questão muito importante. Essa é, tipo, a ferida aberta do direito administrativo. Parecemos presos entre cometer uma injustiça humana tremenda ou rasgar a legalidade formal. E como o sistema resolve isso? Acionando o princípio da segurança jurídica ou a proteção à confiança. A Lei de Processo Administrativo Federal cria um escudo temporal para evitar que o passado seja uma ameaça eterna. A administração tem o prazo de decadência de 5 anos para anular atos ilegais que beneficiaram cidadãos. Quer dizer, o Estado ganha um prazo de validade para corrigir a própria incompetência. Fundamentalmente, sim. Se o cidadão agiu de boa fé e o erro durou mais de 5 anos, consolidou-se uma situação fática. Mas e se o cara for um fraudador? E a história muda. Se for comprovada má-fé, propina ou documentação falsificada, esse prazo deixa de existir. O fraudador nunca estará protegido. Ufa, ainda bem. Pois é. Mas, no caso do servidor de boa-fé, desfazer o ato uma década depois causaria um trauma institucional, financeiro e social imensuravelmente pior do que conviver com a falha original. A paz social acaba pesando mais na balança do que a correção clínica de uma ilegalidade administrativa. A máquina é forçada a engolir o próprio erro para preservar a sanidade do sistema? Exatamente isso. Bom, recapitulando essa jornada analítica, eu acho que fica muito claro para quem está nos acompanhando que o regime jurídico-administrativo não tem nada a ver com aquele estereótipo de um manual monótono de carimbos. Longe disso.
É um ecossistema muito complexo de contenção e força. Entrega-se superpoderes colossais para que o Estado proteja o coletivo, mas tranca-se cada um desses poderes com algemas de legalidade, impessoalidade e moralidade. Criam-se mecanismos rigorosos de autocorreção e limites de razoabilidade para garantir que a burocracia não vire tirania. E tudo isso opera ali nos bastidores invisíveis da nossa rotina. Essa teia que a gente discutiu hoje afeta desde a garantia de que as portas das emergências não vão fechar hoje à noite, graças à continuidade. Aham. Até a certeza invisível de que a prefeitura não vai desviar nossos impostos para a conta do irmão do prefeito, por força da moralidade. Perfeito. O que nos deixa com um pensamento provocativo final, um espaço para reflexão sobre o futuro de toda essa engrenagem. E que futuro, hein? Pois é, porque a gente falou do princípio da eficiência, o mais recente é adicionado à Constituição, que exige que o Estado busque os melhores resultados no menor tempo e com o menor custo. E hoje, governos do mundo inteiro estão deslumbrados com o potencial da inteligência artificial. É o assunto do momento. A IA já automatiza multas, cruza dados para suspender benefícios sociais, prevê riscos de segurança. Só que isso cria um ponto de ruptura filosófico e jurídico brutal, porque um dos pilares do Estado é o dever de motivação. Todo ato administrativo precisa ser explicado. O administrador tem que provar, de forma lógica, os motivos que basearam a decisão dele. O cidadão tem o direito de saber exatamente por que o pedido dele foi negado, né? Exato. Mas o paradoxo surge quando a máquina de eficiência passa a ser um modelo de inteligência artificial complexo, que funciona como uma caixa preta. A IA toma uma decisão massiva que afeta 1000 famílias, mas nem os próprios programadores sabem explicar o caminho exato que o algoritmo utilizou para chegar àquela conclusão. A busca desenfreada pela eficiência algorítmica corre o risco de aniquilar a obrigação de motivação. Totalmente. E se o Estado não consegue explicar racionalmente por que tomou uma decisão, ele perde a transparência. Ele vira uma entidade opaca, onde o super-herói volta a agir sem prestar contas, justificando apenas que o computador disse que era o melhor a se fazer. Fico me perguntando até que ponto a busca por eficiência algorítmica vai colidir de frente com a moralidade e a transparência pública. É grande questão. Achavas que as engrenagens da administração seriam cada vez mais previsíveis. Mas ao injetar o poder dessas caixas pretas tecnológicas no coração desse labirinto de princípios, a máquina do Estado talvez não esteja apenas girando mais rápido. Ela pode estar reescrevendo as próprias regras no escuro. Exatamente. Fica aí a reflexão. Fica aqui também o nosso muito obrigado a quem acompanhou esta análise profunda sobre as forças que operam as alavancas do poder.